Qual foi a última vez que você utilizou o Stack Overflow? Tenta se lembrar aí. Agora me fala, de uns tempos pra cá, você sentiu que suas idas lá diminuíram? Por que você acha isso? Eu tô te fazendo essas perguntas, pois eu tava lendo, né, esse post aqui, né, no Tab News, vou deixar o link aí na descrição, e me deparei com esse post aqui, né, chamado Declínio do Stack Overflow, certo? Do Tauren Hunter. E eu achei super interessante, né? E quando eu li o título aqui, eu já comecei a imaginar algumas coisas. Comecei a fazer essas perguntas, né, que eu te fiz aí no início. Mas uma coisa é fato, né? Os acessos, né, do Stack Overflow, eles caíram muito. Ó, nos últimos 18 meses, o Stack Overflow perdeu cerca de 50% do seu tráfego. Isso aqui é muita coisa, cara. Muita coisa. Em 18 meses. Então, pouco mais de um ano aí, né? Um ano e meio, né? E, cara, 50% do tráfego é absurdo. Mas, tem algumas coisas que eu quero discutir com você nesse vídeo aqui. Eu quero trazer a minha opinião também e quero também saber a sua opinião sobre isso daqui e o que pode ter causado isso. Então, vamos discutir mais sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto bem relevante e isso vai impactar bastante vários dos serviços que a gente utiliza e já vinha utilizando aí há muitos anos. E com certeza a gente está numa era ali que está tendo muita novidade, né? Sempre teve, né, na nossa área, mas de um tempo para cá tem muita coisa mudando de forma muito drástica e muito rápido, né? Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, eu achei super interessante esse post aqui e como eu comentei, né? Quando eu li o título eu já comecei a pensar várias coisas aqui comigo, né? Então algumas das perguntas que eu mesmo me fiz foram as que eu te fiz no início do vídeo. E o interessante, né, são as diferentes percepções sobre o que está acontecendo, né, o que pode ter causado, ou estar causando isso daqui, né. Então, é um post bem interessante aqui e, né, como todo post aqui no Dev News, o interessante são os comentários, né. Então, cada um trazendo uma opinião diferente, complementando alguma coisa, mas tem alguns aqui que eu quero destacar, porque eu achei interessante a gente discutir, trazer isso daqui para a mesa, para a gente trocar uma ideia, tá? É um vídeo um pouco diferente, né, do que eu tenho acostumado a trazer aqui no canal, então deixa o seu feedback aí, né? Fala para mim nos comentários o que você acha desse tipo de vídeo, onde a gente comenta mais aqui, é como se fosse mais um bate-papo mesmo, e eu trago a minha opinião, e depois você coloca a sua opinião aí também nos comentários, beleza? Bom, provavelmente, né, quando a gente fala dessa queda do Stack Overflow aqui, do fluxo, né, de usuários aqui no Stack Overflow, provavelmente, né, muitos de vocês aí vão falar que um dos fatores ali cruciais foi o ChatGPT, certo? E eu também acredito nisso, tá? Mas eu acho que não seja só isso. Mas deixa eu te mostrar uma coisa interessante aqui, ó. Então tem esse gráfico aqui, né? Mas deixa eu te mostrar um detalhe bem massa aqui, que o próprio autor ali do post, ele deixou um link, né, dessa tabela aqui no Google Sheets, que mostra, né, aqui desde 2018, tá? Então, é onde o gráfico começa, né? E agora repara né, onde que foi que a gente teve, né, que eles tiveram, na verdade, lá, essa queda acentuada. Então, vem vindo aqui e tal. Então, foi aqui, ó, teve o pico e aí começou a cair. Se você olhar aqui, ó, o pico, né, os dois aqui, ó, foram em março de 2022. Mas o que aconteceu em março de 2022? Não foi o ChatGPT. O ChatGPT foi liberado em novembro de 2022. O que aconteceu em março? Aconteceu isso. Isso aqui aconteceu em março. Certo? Isso daqui traz aquele questionamento, né, que a gente fez ali no início. Qual foi a última vez, né, que você utilizou o Stack Overflow? Qual foi a última vez que você entrou lá e consumiu, ou que você, mais difícil ainda, né,
que você entrou lá e respondeu alguma pergunta, ou que você fez alguma pergunta. Eu sei que muitos de vocês entram lá, mas por acaso, né? Faz uma pesquisa ali de algum erro, alguma coisa que tá dando erro ali no seu código. Você entra lá e entra nos primeiros links ali que o Google te sugere, mas são links de perguntas que já foram feitas de talvez anos atrás, talvez mais recente, e aí que já foram respondidas. Mas quantos de vocês aí, me diz você, qual foi a última vez que você entrou lá e você respondeu alguma pergunta, que você fez alguma pergunta no Stack Overflow? Tenho certeza que a maioria vai responder que faz muito tempo ou talvez nunca. Tem gente que só consome o conteúdo lá, mas nunca deixou nenhuma pergunta e muito menos respondeu uma pergunta. E eu não tô julgando, não tem nada de errado nisso. Mas é só pra gente trazer isso pra mesa, pra gente fazer esse raciocínio. Que principalmente depois que o GitHub liberou o Copilot ali, lógico que não foi pro Visual Studio Code, tá? Esse aqui é o Visual Studio, é um outro software, tá? Mas depois, né, a gente sabe que foi liberado sim pro Visual Studio Code, e hoje inclusive a gente tem, deixa eu trazer aqui, ó, olha isso, mais de 7 milhões, quase daqui a pouco 8 milhões de downloads da extensão do GitHub Copilot pro VS Code. Cara, isso aqui é absurdo, é muita coisa, cara. Então, isso coincide bastante, né, com o declínio que aconteceu aqui, ó, que foi justamente em março, né? E aí de março em diante foi queda livre, né? Teve um momento ali que deu uma reerguida, mas, né, foi caindo legal. E o que acontece, né? Além disso, né, existem outros fatores também, mas assim, logicamente, como alguns comentaram aqui também, tem a questão do talvez será que o Google também tá por algum motivo não indexando muito bem as buscas ali, né, referentes ao Stack Overflow ou algo assim, porque igual comentaram aqui, o próprio Wikipedia, né, Wikipedia, ó, ele também não está aparecendo tanto nas primeiras buscas, né, como acontecia antes. Então, tem esses detalhes também. E, por exemplo, né, o Doretox, o Stack Overflow sempre foi conhecido por não ser amigável ao iniciante. Todos já cansamos de ver pessoas reclamando de como foram tratadas no site. Com esse novo boom de iniciantes na programação ser tão popular, outras plataformas e maneiras mais amigáveis de encontrar soluções foram criadas, deixando o Stack Overflow meio ultrapassado. Eu acho isso aqui... acho que não... bom, na minha opinião, né? Como ele deixou a opinião dele aqui, na minha opinião, eu acho que isso aqui não faz tanto sentido na prática, tá? Eu não considero que o Stack Overflow ele, não é amigável para iniciantes, né? Muito pelo contrário, né? Mas tem um comentário aqui do Maninheiro aqui que eu achei super interessante. É um comentário bem grande, então recomendo bastante você dar uma lida no post, né? Que eu vou deixar aí na descrição. E você dá uma lida aqui no comentário do Maninheiro aqui, que ele, cara, ele fez um complemento bem interessante aqui e bem completinho, tá? Então, eu tenho alguns highlights aqui que eu quero trazer para você. Então, o primeiro seria essa parte aqui, ó. Você vê os iniciantes sendo maltratados? Bem, temos que entender isso melhor. E aqui eu concordo com ele, o que ele vai falar aqui em seguida. Ó. Hoje, assim como hoje a palavra tóxico, só para citar uma, é utilizada, né, é usada indevidamente, e tudo que a pessoa, e tudo o que a pessoa ficou incomodada vira tóxico para ela. Esse, entre aspas, tratar mal precisa ser melhor definido. E eu concordo com ele, tá? Existe uma diferença enorme entre a pessoa ser destratada e ela não conseguir o que ela quer. É diferente ela ficar frustrada por expectativas exageradas e tomar porrada, entre aspas, de verdade, até porque o Stack Overflow sempre foi muito rígido com ataques. Isso aqui eu concordo com ele, tá? Hoje em dia, tem muito esse problema, né? De tipo, quando você não consegue o que você quer, você já se sente como se tivesse sido maltratado. Provavelmente, né, não são, obviamente não é todo mundo, mas
Isso acontece, né? A gente sabe que isso acontece e isso é um problema, tá? Então o Stack Overflow, né, é um fórum, né? Que você colocava sua pergunta lá e outras pessoas iriam responder, basicamente isso. E aí, de um tempo pra cá, se você coloca a sua pergunta e ninguém te responde ou não te entrega a receita de bolo ali, né, o passo a passo para você resolver seu problema, talvez a pessoa já se sente maltratada ou que foi diminuída e tal, mas tem perguntas também, tem muitas perguntas no Stack Overflow que assim são, como é que eu posso dizer? No- no- a pessoa ela não quer entender o porquê do problema, certo? A pessoa ela posta lá e ela quer o mais rápido possível que as outras pessoas elas resolvam o problema dela. Mas concorda comigo que se você passou por um problema agora, você não entendeu o porquê, o que causou aquele problema. Você quer resolver ele agora, mas você não quer saber o porquê dele. O que aconteceu para gerar ele? Qual que é a chance de você, num futuro bem próximo, você enfrentar aquele problema de novo e ter que abrir outra pergunta, né? Fazer outra pergunta lá no Stack Overflow e esperar de novo mais gente responder. Sendo que se você tivesse entendido o porquê da primeira vez, talvez você fosse levar um pouco mais de tempo para resolver, claro, mas você ia entender o porquê daquilo. E aí nas próximas vezes você já tem uma noção, né, do que você pode fazer para resolver o problema. Então, existe esse problema sim, tá? Isso é um fato hoje em dia. Então, as pessoas, elas, na maioria das vezes, elas não querem entender o porquê das coisas, elas querem resolver. Simplesmente resolver, certo? E quando acontecer de novo, aí eu me viro, faço outra pergunta, outra pessoa me responde. Então, deixa aí nos comentários o que você acha sobre esse assunto. E tem mais pro final aqui, ele comenta um outro ponto bem interessante também. Então, ó, por isso vejo com bons olhos ter um chat GPT para a pessoa perguntar. Só não vejo com os mesmos olhos o fato dele dar respostas erradas aos montes e estar agradando as pessoas mesmo assim. Isso vai de encontro com o que a gente acabou de comentar, né? Porque é o seguinte, a pessoa, ela não... Porque uma resposta de qualidade, ela vai levar mais tempo, certo? Uma resposta que vai te ensinar sobre aquele problema, ela leva mais tempo para a pessoa elaborar e etc, né? Para você saber explicar para o outro ali o que causou aquele problema. Mas, na maioria das vezes, não é isso que a pessoa está procurando. Ela está procurando apenas apagar um incêndio, apenas resolver o problema na hora e é isso, certo? E aí, o que acontece? O chat GPT, ele não faz isso, né? O chat GPT, na maioria das vezes ali, você vai perguntar para ele e ele vai te responder, cara. Ele pode responder um monte de groselha, mas ele vai te responder, certo? Coisa que não acontece no Stack Overflow. Tem muitas perguntas que vocês vão ver lá que tá lá há talvez anos e não tem resposta. Ninguém respondeu, certo? O chat GPT não, ele sempre vai te responder, cara. Pode ser uma resposta totalmente errada, mas ele vai te responder, entende? E isso vai dar ruim, que é exatamente o que o maninheiro comenta aqui. De degrau em degrau, estamos descendo ao inferno sem perceber. É uma pena. Posso fazer pouco, estou fazendo esse pouco agora, para desespero de muitos. Infelizmente, não consigo fazer mais do que isso. Cara, é complicado, viu? É um assunto bem complicado. E um outro ponto que é interessante também é que, não sei se você sabe, né? Mas está rolando uma greve de moderadores no Stack Overflow agora, né? Como comentou o KHT, né? KAT, que exatamente está acontecendo essa greve aqui. Então é uma postagem aqui de um mês atrás, então bem recente. Então, greve de moderadores Stack Overflow não pode consistentemente ignorar, maltratar seus voluntários. Então, assim, a gente está passando por um período bem complicado, né? Então, com certeza aí com o boom dessas IAs, né? Como o GitHub Copilot, o ChatGPT e entre outros, né? Existem vários outros, mas essas são as que estão mais em alta. A gente sim está vivendo uma época assim de uma revolução bem interessante, mas, né? Como toda revolução, existem os prós e os contras, né? Então, a gente tem que saber utilizar porque essas IAs nada mais são do que ferramentas, certo? E como toda ferramenta, elas acertam e elas também erram, né? Então a gente tem que ter essa sabedoria de saber, né?
quando utilizar e quando não utilizar, certo? Não é você só saber como utilizar, mas também quando você não deveria estar utilizando, né? Principalmente eu, né, na minha opinião, na questão de aprendizado. Dependendo da forma que você estiver utilizando ali para aprender uma tecnologia, uma linguagem, essas IAs, elas vão acabar mais te atrapalhando o seu aprendizado do que ajudando. Claro, se você souber usar da forma correta, não existe na verdade uma forma correta, né? Mas se você tiver uma forma de conseguir conciliar essas ferramentas ao seu aprendizado, eu acho que vale bastante a pena e vai te impulsionar. Mas, dependendo da forma também, ela vai te atrasar e muito, porque você vai ficar muito dependente delas e quando elas não, quando você não puder utilizar numa entrevista ou alguma coisa assim, aí complicou, né? Porque aí não vai ter ChatGPT, não vai ter GitHub Copilot que vai te ajudar num, numa entrevista ali de código, né? Que você vai compartilhar sua tela ou você vai acessar um site aí e o entrevistador ali, o recruit, ele vai estar te avaliando ali em tempo real. Aí não vai ter como você utilizar essas ferramentas. Então é você e seu conhecimento. Então é um assunto vasto, é um assunto complexo, né? Mas eu acho super interessante e a gente precisa trazer isso para a mesa aí pra gente sempre tentar encontrar o meio termo, né? Dessas ferramentas aí, até quando utilizar e etc. Então, eu queria saber a sua opinião, deixa seu comentário aí. Comenta qualquer coisa, cara, isso ajuda demais aqui o canal continuar crescendo. Lembrando que a gente tá com aquela meta lá de bater 100 mil inscritos em 180 dias, então conto muito com a sua ajuda, tô precisando demais dela. Então, se você puder ajudar, deixa seu like aí, seu comentário, compartilha esse vídeo e quero saber muito a sua opinião, tá? Então me diz aí o que você acha sobre isso e se você já tinha visto, né? Se você sabia todo esse lance que está acontecendo lá no Stack Overflow, questão de greve e etc. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Back from the dead.